pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu tô ministrando aqui no canal pra vocês, gente. Fiquei aí uma semaninha de novo sem postar, né? Já tinha ficado uma vez lá atrás, logo no começo, quando eu vim aqui pro Brasil e não voltei nunca mais, gente. Estou aqui no Brasil por tempo indeterminado, até que abram as fronteiras e passem a ter voos e tal, enfim. Resolvi ficar aqui no Brasil, então, gente, eu já desencanei. E na hora que der pra ir embora eu vou, e por enquanto eu vou ficar aqui mesmo. E olha, já andei dando uma bela de uma futucada aqui nas minhas coisas e descobri um monte de coisa que eu tinha aqui, que eu nem sabia que eu tinha, e que, vamos combinar, dá pra me virar muito bem com tudo que eu tenho aqui. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me segue, porque eu prometi lá que depois que eu terminar de gravar esse vídeo, vou fazer uma arrumação aqui na penteadeira, em tudo que eu tenho aqui no Brasil, e vou fazer até um tour lá no Instagram pra vocês. Aí eu deixo salvo nos destaques, aí vocês correm lá pra assistir, tá bom? Mas por enquanto é isso, acabei ficando meio pra baixo quando eu descobri que não ia poder voltar pra casa e tal, mas depois agora eu desencanei mesmo, gente. Agora a gente tá aqui, vamos continuar com o nosso curso, vamos continuar com as nossas aulas e vamos embora, né? Gente, é o seguinte, na aula de hoje nós vamos praticamente finalizar a nossa pele, tá? Eu fiquei aí, eu acho que durante 3 ou 4 aulas, acho que foram 4 aulas que eu fiz só de contorno com vocês, gente. Por que que eu bati tanto nessa tecla do contorno com vocês? Porque a parte do contorno e da iluminação é a parte que eu considero mais importante da maquiagem. Apesar dela ser uma técnica nova, né, antigamente, quando eu fiz o meu primeiro curso de maquiagem, gente, que eu juro que eu tô um tempão tentando lembrar qual é o nome da escola, que já até fechou, nessa época não existia nem o contorno e a iluminação, só existia o blush, né? Ficava bonito, gente? Ficava, era coisa de época e tal, mas hoje em dia a gente tá muito voltado ou pra aquelas maquiagens mais mirabolantes ou pra aquela maquiagem mais natural, que não fuja muito da realidade, daquilo que a gente gostaria mesmo que parecesse na maquiagem, tá? Por isso que ela se tornou uma das técnicas mais importantes, porque a maquiagem em si, ela é feita de contorno e iluminação. E isso vale para os olhos também, que nós vamos chegar lá nessa parte dos olhos. Hoje eu vou falar pra vocês o porquê que eu resolvi ensinar pra vocês primeiro o módulo pele e depois o módulo olhos, gente. Apesar de toda a vida que eu faço maquiagem, eu sempre acabo fazendo os olhos primeiro e depois vou pra pele. Quando eu tiver no módulo olhos, vocês vão ver muito eu fazer isso, eu fazer primeiro os olhos e depois a pele. Mas eu resolvi ensinar a pele pra vocês, gente, porque a maquiagem em si, ela é basicamente a pele. Vocês vão poder ver hoje que muitas das vezes, na verdade, quase todas as vezes que a gente tá corrida, que a gente não tem tempo de fazer aquela maquiagem mirabolante, que geralmente a gente faz para ocasiões especiais, para sair à noite, para uma festa especial, para um encontro, o que quer que seja, a gente deixa pra fazer essas maquiagens mais especiais nesses momentos mais especiais. E no dia a dia, geralmente, a gente faz aquela coisinha básica. E a coisinha básica inclui o quê? A pele, gente. A pele, ela é muito mais importante do que os olhos, porque os olhos, no geral, a gente passa a maior parte do tempo com eles abertos, entendeu? Então, quando a gente fecha os olhos, mesmo que a gente esteja com aquela sombra linda, com aquela maquiagem mirabolante, ela vai ser um destaque que na hora que a gente fecha, as pessoas vão fazer que isso que você fez nos olhos, tal. Só que isso vai ser o detalhe, o destaque da maquiagem, ou seja, a cereja do bolo, entendeu? Porque na maior parte das vezes você passa com os olhos abertos, então o que mais vai ser visto na maquiagem, o que mais as pessoas vão enxergar, vai ser a nossa pele. Então, se você aprender a fazer primeiro a pele e a sua pele estiver completíssima e feita, nada te impede de ir pro encontro mais tchararã do mundo, porque você vai estar maquiada. Então foi por isso que eu comecei a pele primeiro, porque quem tá aprendendo a se maquiar, começa pela pele, começa com o olho basiquinho e você já está pronta. E o resto a gente vai agregando informações, agregando técnicas pra vocês para as ocasiões especiais, tá certo? Então foi por isso que eu bati bastante nessa tecla, por isso que eu fiz várias aulas de contornos com vocês, que é pra vocês pegarem mesmo, que eu quero muito que vocês aprendam, que eu espero muito que vocês tenham treinado bastante em casa, tá? E hoje eu refiz aqui o meu contorno e a minha iluminação, gente, da mesma forma que eu fiz com vocês na última aula, tá? A única coisa que eu não lembro se na última aula eu usei corretivo em creme, ou se eu usei o corretivo líquido. Hoje eu usei o meu corretivo líquido, que é aquele que a gente aplica, e logo que a gente aplica, a gente tem que selar, porque senão, olha o que acontece. Acontece que começa a criar vinco, não só nos olhos,
como aqui nessa parte e tal, e aí acaba que a gente tem que reaplicar, né? E aí eu tenho que falar bastante tempo aqui com vocês, então não tem problema a gente dar aquela retocadinha na hora de aplicar o pó. E hoje eu fiquei de falar com vocês sobre o pó, embora eu tenha me lembrado que eu já falei sobre isso com vocês algumas aulas atrás, só que eu vou dar só uma recapitulada pra vocês a respeito dos pós antes de aplicar eles, só pra vocês terem certeza de como funciona cada um deles e qual o melhor pó que você pode escolher pra cada tipo de maquiagem, tá? Então eu vou começar falando pra vocês dos pós soltos, tá? Existem 4 tipos de pó soltos, pelo menos até o momento, né, até o dia que eu tô gravando esse vídeo, que é 30 de abril de 2020, nós temos aqui 4 tipos de pós soltos. E quais são eles, gente? Vou começar pelo pó tradicional, que sempre existiu, desde a época da vovó. Na verdade, na época da vovó, ele tinha outro nome, né? A gente chamava mais de pó de arroz. Apesar desse aqui tá bem amareladinho, gente, essa daqui não é a proposta dele, mas é o único que eu tenho aqui com essa proposta pra mostrar pra vocês. Mas, na verdade, não era pra ele ser amareladinho, era pra ele ser um pó normal, da cor da nossa pele, que serve, que o único intuito dele é selar a nossa maquiagem, tá? A gente usa ele pra selar a nossa maquiagem e ele costuma ser mate, também matificar. Principalmente antigamente, quando não existia muita base mate, né? Que a gente aplicava a base e a base ficava mais peguentinha. Então, o pó servia pra selar a maquiagem, deixar aquele aspecto de pele de boneca, pele de porcelana, sabe? Esse tipo de coisa. Então, o pó solto, ele é um dos mais antigos que tem e ele servia pra isso, pra deixar esse aspecto mais leve na pele. No entanto, o pó compacto também é bem antigo, assim, é bem tradicional, tanto um quanto o outro, e eu vou só dizer a diferença deles pra vocês. A diferença é que o pó solto, ele costuma deixar mais leveza na pele, porque quando a gente vai aplicar ele com o pó, com um pincel, né, geralmente a gente aplica com um pincelzão, que eu vou fazer isso aqui com vocês em vídeo, a gente aplica ele com um pincelzão e tal, a gente não pega tanto produto, então a gente aplica mais ele só pra selar a pele, só pra selar a maquiagem, deixar aquele aspecto de pele mais de boneca, tá certo? Então essa é a função do pó solto. Já o pó compacto, gente, ele já tem uma função diferente, geralmente ele é conhecido como base em pó, tá? Por que base em pó? Porque muitas pessoas, principalmente antigamente, assim, na época que começou a ter esse negócio de maquiagem no universo, no mundo, na Terra, elas não usavam muita base e usavam o pó compacto no lugar da base. Vocês podem ver que a maioria deles, deixa eu ver se é o caso desse aqui, mas eu acredito que sim. Vou dizer acredito que sim, porque vem com uma esponjinha, mas eu achei que no caso esse aqui que eu tô pegando, esse aqui é um da marca O2O, tá, gente? Ela é da China. Quando eu achei que levantando a tampinha saía a esponjinha, mas eu creio que eu já tenha perdido a esponjinha que vem nele. Mas esse meu aqui da Urban Decay, ele tem uma esponjinha aqui embaixo, a grande maioria deles tem, tá, gente? Principalmente os importados. Quando a gente abre e levanta aqui a tampinha, elas vêm com uma esponjinha. Por quê? Porque a função dele, função oficial dele, digamos assim, é ser aplicado com a esponjinha, porque na esponjinha a gente concentra mais produto. Com um pincel a gente pega, passa na cara, passa no rosto assim e espalha bem. Agora quando a gente pega com a esponjinha, a gente vai estar concentrando mais ele, tá? Que é a função da esponjinha, e vai aplicando ele no rosto inteiro e ele vai dando uma cobertura maior do que o pó solto, tá? Então o pó compacto, ele é quase que uma base, porque ele tem uma cobertura mais pesada que o pó solto, que a gente aplica com a esponjinha e, vou dizer, complementa a cobertura da base. Por que que eu vou dizer complementa? Porque ou você pode usar só a base em pó, que seria o pó compacto, ou você pode usar uma base bem levinha, que apesar de não parecer, gente, essa base que eu usei é uma base super leve, que ela não tá aqui comigo, mas é a Backstage da Dior, que eu já mostrei em outras aulas pra vocês, que é uma base de cobertura leve, mas digamos que eu queira complementar essa cobertura dessa base e deixar minha maquiagem com uma cobertura mais alta. Aí eu poderia usar o pó compacto, que ele me ajudaria na cobertura, tá? E aí a minha maquiagem ficaria com uma cobertura mais alta. Então essa é a diferença do pó compacto para o pó solto. O pó compacto, ele ajuda na cobertura e o pó solto, ele sela mais as maquiagens. No entanto, como eu falei aí pra vocês no começo do vídeo, até o momento nós temos 4
tipos de pós soltos no mercado. O primeiro, que foi esse que eu dei exemplo com esse aqui da Ruby Rose, que era o único que eu tinha, que essa proposta com corzinha, né? Que era pra selar a maquiagem. Digamos que esse aqui que tem corzinha, gente, ele também adiciona uma cor, tá? Ele não adiciona uma cobertura uau, oh, meu Deus, como o pó compacto, que você aplica mais quantidade e de maneira mais concentrada, mas ele adiciona uma cor. Nós temos aí a mesma proposta, que inclusive eu tenho dois aqui bem parecidos pra mostrar pra vocês. Um aqui da Laura Mercier e o outro da Maxi Love, que ele tem aqui, que os dois têm basicamente a mesma proposta. Qual é? Isso aqui é uma coisa nova, gente, que não tinha antes, mas que agora, atualmente, foi acrescentado no mercado, que é o pó solto com cor, que ele não vai te adicionar uma cobertura uau, oh, meu Deus, assim como o outro que eu mostrei pra vocês, mas vai adicionar uma corzinha, mas além dessa corzinha, ele também vai adicionar luminosidade, né? Porque até um tempo atrás todo mundo queria pele mate, seca, porcelana, tal. Agora não, agora entrou aí na tendência da maquiagem você usar a pele com acabamento mais luminoso. E aí, tipo assim, embora você use uma base, que isso pra mim não faz muito sentido, sabe? O que faz sentido de você usar a base com acabamento mais luminoso e a base mate é que a base mate ela é mais seca, então ela envelhece mais a pele. Mas de qualquer forma a gente sempre tem que acabar selando com pó, certo? Então a gente sempre sela a maquiagem com pó, então quando a gente sela a base que não tem acabamento mate, que tem o acabamento mais hidratante com pó, logo a gente tá matificando ela. Então aquele acabamento luminoso que a base promete acaba caindo um pouco por terra quando a gente entra com a teoria de que a gente tem que selar a maquiagem com pó. E a gente tem que selar a maquiagem com pó, gente. O pó foi feito pra selar a maquiagem. Então não adianta você querer sair de casa só com a base e achar que a maquiagem vai durar o dia inteiro na sua pele, porque ela não vai durar o dia inteiro na sua pele se você usar ela sem o pó. Então quando a gente sela a maquiagem com o pó, a base que tem o acabamento mais hidratante vai sumir, vai acabar matificando e aquele efeito que você queria não vai acontecer. Então o pó com efeito mais iluminado, ele foi criado por conta disso. Então eu tenho dois aqui como exemplo pra mostrar pra vocês. Esse da Laura Mercier, que eu carrego com ele toda vez que eu venho pra cá. E tenho esse da Maxi Love, que é novo, que eu comprei. Comprei e ganhei, já não me lembro mais, gente. Logo que eu cheguei aqui no Brasil, eu comprei por causa da embalagem, que eu achei a embalagem dele bem fofa e o preço dele, assim, tava super ok. Acho que na faixa de uns 12 reais que eu paguei nele, sabe? Mas ele tem uma proposta muito... Ele só não tem o cheiro, gente. O cheiro dele não é muito bom, mas ele tem uma proposta muito parecida com esse da Laura Mercier que eu mostrei. Eu tenho o da Miss Lari, que também tem uma proposta parecida com esse, só que o da Miss Lari ele já é mais clarinho, ele já adiciona um pouquinho mais de cor, então ele só dá pra usar de pessoas da minha cor pra mais clara. Já não funcionaria, por exemplo, para peles negras, porque ele não é translúcido, tá, gente? O translúcido é aquele que não adiciona cor nenhuma, que é o próximo que eu vou mostrar pra vocês. Tem o da Bruna Malheiros. Da Bruna Malheiros nunca experimentei, mas eu sempre escuto a minha amiga Jéssica Make falar, entendeu? Então várias marcas baratinhas já estão com essa proposta do pó com acabamento luminoso, que é aquele pó que ele não vai te dar tanta cobertura como o pó compacto, mas ele vai adicionar uma corzinha e também vai deixar a pele com acabamento luminoso, tá? Aí nós temos aqui mais dois tipos de pó. O pó translúcido, que é o, tipo assim, definitivamente esse é o único que é realmente considerado translúcido, que é esse aqui com um fundinho branco, tá? Esse daqui é pra ser translúcido mesmo. E tanto ele é translúcido, gente, que ele é um pó que eu super evito aplicar nessa região aqui dos olhos, porque ele chega até a escurecer novamente a parte que eu iluminei, não só escurecer, como evidenciar também aqui as olheiras, entendeu? Então ele é um pó que ele realmente ele é considerado mais translúcido, que ele tem o acabamento assim mais branquinho, né? Só que ele é tão fininho, por que que ele é translúcido? Porque, Sandra, ele é branco, por que que ele é translúcido? Porque ele é tão fininho, que quando a gente acaba espalhando ele na nossa pele, ele some. Mas ao mesmo tempo que ele some, essas micropartículas que ele tem, vai sugar a oleosidade, né? Desses pós soltos que eu mostrei, ele é o que mais suga a oleosidade, vai deixar a pele mais mate e ao mesmo tempo ele não vai acrescentar cor. Então ele só vai servir, esse realmente só serve pra selar sem adicionar nenhuma corzinha. E o último tipo de pó solto que existe aqui, gente, é o pó banana, né? Que também é uma novidade aí no mercado. Acho que a primeira marca que lançou esse tipo de pó banana foi a marca Benai, que é uma marca lá dos Estados Unidos, né? Aí quando as Kardashians começaram a usar ele, aí bum, aí ele explodiu, tal, depois um monte de marca começou a fazer. Mas nem todas as marcas acertaram, tá, gente? Porque
O pó banana, a princípio, ele foi criado para ser usado para peles negras, né? Porque apesar do branquinho que eu acabei de mostrar pra vocês ser super translúcido, quando você aplica ele em pele negra, na hora que você tiver uma luz branca em cima de você, que é o caso dessa ring light que eu tô usando aqui, que é super branca, vai acabar estourando. A gente chama de estourar o quê? Quando a gente tira uma foto, vou pegar uma foto aqui, vou deixar aqui pra vocês, quando a gente tira uma foto e na foto a gente sai toda branca na foto, entendeu? Porque essas partículas de pó branquinho assim, elas são invisíveis a olho nu. No entanto, quando você joga um flash branco aqui em cima dela, elas vão aparecer, porque branco com branco vai, ressaltar. Então, em peles negras, esse tipo de pó aqui costuma, é muito difícil não acontecer, mas costuma dar esse efeito, costuma estourar. Tem alguns que estouram menos que os outros. Esse que eu tô segurando aqui, que é o HD Liss, que é o translúcido deles, esse aqui em mim não estourou. Então ele realmente não funciona, não é um produto que foi feito para peles negras. Então o pó banana, ele foi criado com esse intuito, ele foi criado com o intuito de fazer a mesma função do pó translúcido com fundo branquinho, mas nas peles negras, entendeu? Porque aí pelo fato dele ser mais amareladinho, ele já não vai estourar nas peles negras. No entanto, gente, até as pessoas que têm as peles mais claras aprenderam a usar eles, né? Trouxeram eles pra vida. Pra quê? Pra selar aqui essa região dos olhos. Porque vocês lembram do conceito de colorimetria que eu dei pra vocês lá atrás? Sobre a mistura das cores e tal. Então, quando a gente tem uma olheira assim mais arroxeada e tal, a gente cobre essa olheira com o corretivo amarelinho. Pois bem, o pozinho amarelinho, ele vai ajudar também nessa função, pelo fato dele ser amareladinho. Então, quando eu uso ele para selar as minhas olheiras, ele também vai contribuir para esconder as olheiras, entendeu? E aí acaba que esses pós foram criados para essa função. Mas muita gente acaba usando eles como se eles fossem compactos. O que eu quero dizer com isso, gente? Acho que vocês, quem aí acompanha blogueiras, vídeos de maquiagem, essas coisas, vão perceber que muita gente, inclusive eu, viu, gente? É que dificilmente eu faço isso com a esponjinha. Mas vocês vão perceber que muitas blogueiras pegam com a esponjinha, que é o produto que já tradicionalmente vem nos pós compactos que eu mostrei pra vocês, e quando vai aplicar, principalmente na região dos olhos, que eu não vou aplicar nesse momento com vocês, porque eu ainda preciso dar uma consertadinha no corretivo, gente, mas vou fazer aqui na mão, elas vão e aplicam dando o quê? Uma apertadinha, porque quando elas fazem isso, a esponjinha, ela pega mais produto, concentra mais produto aqui, e quando ela aplica dando batidinha, esse produto aqui na olheira, ela tá basicamente aplicando ele com cor e tudo por cima das olheiras para selar bem o corretivo e consequentemente adicionar mais cor. Por isso que muita gente faz isso. Inclusive o nome dessa técnica é chamada baking, que eu vou já mostrar pra vocês como é que funciona aqui na prática, tá? A gente vai fazer junto. Então, basicamente, a gente acaba inventando as funções para os produtos, entenderam? Muita gente, ao invés de usar o amarelinho pra fazer isso aqui nas olheiras, né, que é o banana, acaba fazendo isso com um corretivo mais clarinho que a tonalidade da nossa pele, tá? Porque já corrigiu ou não tem tanta olheira, tá? O que eu quero fazer é dar ênfase mesmo na minha iluminação. Então, eu vou fazer essa mesma coisa, só que ao invés de usar o pó banana, eu vou usar o pó mais clarinho. Então ela pode fazer isso aí também. Mas, gente, como eu falei pra vocês, os pós compactos, eles já tem mais esta função, tá? Como o ramo da maquiagem, ele não para de crescer, cada dia as indústrias inventam mais alguma coisa, os pós compactos acabam também tendo várias funções. Como, por exemplo, esse daqui seria o pó compacto tradicional, que é o pó compacto da O2O, né? Que é base em pó, tudo aquilo que eu expliquei pra vocês. Esse aqui, que é o da Urban Decay, que é da linha Stay Naked, ele também é um pó compacto, no entanto, gente, ele tem menos partículas de cor, ou seja, como a intenção dessa linha aqui, Stay Naked, é deixar a maquiagem bem natural, tanto que a base dessa linha, ela é super natural, todos os produtos dessa linha Stay Naked, ela é mais naturalzinha, consequentemente o pó precisa acompanhar e ter um acabamento mais natural, então quando a gente espalha ele na pele, ele também vai ter menos cobertura do que o pó compacto tradicional. E ainda tem o tipo de pó compacto Power, né, que é o terceiro tipo aqui que eu vou mostrar pra vocês, que é esse pozinho que eu vou dar de exemplo também, esse daqui do All Nighter da Urban Decay, que é o contrário do Stay Naked que eu acabei de mostrar pra vocês.
totalmente contrário dele, ele é aquele que é pra durar a noite inteira. Então, ele além de acrescentar cor, ele também é a prova d'água. Então, a Bruna Tavares, ela também tem o pó dela, a prova d'água. Acho que o da Mahave também é a prova d'água, que você enfia debaixo da torneira e vai resistir a qualquer chuvarada aí, que você pode entrar até na piscina com ele. Então, eles acabam colocando aqui mais ativos, mais componentes aqui, que faz com que a maquiagem também fique à prova d'água. Em suma, gente, é 300 tipos de pó. Vocês precisam ter todos esses tipos de pó? Não, não necessariamente mesmo. Depende do estilo de maquiagem que você gosta. Como eu falei pra vocês, se você só tem uma base e essa base é de cobertura mais baixa, que inclusive foi a base que eu indiquei pra vocês lá no começo do canal, que eu falei assim, gente, se você tiver dinheiro pra comprar apenas uma base, dê preferência pra uma base mais hidratante e de baixa cobertura. Quando eu falei isso, gente, eu já tinha todas essas razões. A base de baixa cobertura, vocês conseguem construindo camadas. Aplica uma vez, espera dar uma secadinha, aplica outra vez, e quanto mais camada você vai aplicando, mais a sua base vai ficando com uma cobertura maior. Agora, se você não quer aplicar mais camada, fica muito produto no meu rosto, tal, não sei o que, basta você usar ela com um pó que tem uma cobertura maior, que você vai conseguir uma cobertura maior também. Então, se sua base é de baixa cobertura e você prefere a tal da cobertura reboco, dê preferência para usar um pó desse daqui, né? Você dá 2 camadas de base, que não vai ficar tão grosso, e aí você dá o acabamento com um pó compacto, que ele já vai te ajudar na cobertura, entendeu? Então, se a sua base é de baixa cobertura, isso. Agora, se sua base já é rebocão, minha base já é um rebocão, já cobre tudo aqui, cobre até a alma, então eu não preciso de um pó que ajude a rebocar mais ainda. Aí sim, vocês partam pros pós soltos, né? Que aí fica da sua preferência, se você quer usar o translúcido ou se você quer usar aquele que tem mais corzinho, que é a minha preferência, só pra não correr o risco dele estourar no flash. Mas dependendo da ocasião, eu uso esse daqui também sem problema nenhum. Tem vários que não estoura, como eu falei, esse daqui não estoura. O RCMA, que é o importado, no estouro. Da Zanf nacional, foi o primeiro que eu testei assim, que não estourava no flash. Ele foi inclusive por muito tempo o meu pó favorito. E aí o solto você escolhe qual é o acabamento que você quer, tá, gente? Agora, uma coisa que eu aconselho vocês como maquiador, é apenas um conselho, não tô dizendo que é obrigatório. Eu sempre sugiro que vocês selem a região dos olhos com um pó mais clarinho, para ele dar ênfase para a iluminação que vocês acabaram de fazer. Lembra? O contorno mais escuro e o corretivo mais claro. Então, se o corretivo é mais claro e você vem tá com um pó mais escuro com ele, consequentemente você acaba com esse efeito dele, entendeu? Então, eu sempre aconselho a aplicar um pozinho um pouquinho mais clarinho na região dos olhos e um pó da tonalidade da sua pele no restante do rosto, que geralmente é o que eu sempre faço, gente. Então eu preciso ter 2 pós? Nesse caso, gente, eu aconselharia assim, a não ser que você tenha uma paleta como essa aqui, que eu praticamente estou usando aqui em todos os meus vídeos, né? Que ela tem mais de um tipo de cor. Por exemplo, tem 3 tonalidades de contorno aqui e tem 3 tonalidades de pó aqui. Esse daqui, ó, que é o mais clarinho, que é o mais amareladinho, ele é bem fininho, apesar dele ser em pó, ele acrescenta cor, ele é bem fininho e ele também traz uma coberturazinha. Então ele é perfeito para aplicar na região dos olhos. No entanto, eu uso ele quando eu quero um acabamento mais leve, na verdade, que é a maioria das vezes, né? Como eu quero mostrar pra vocês a técnica da aplicação em pó, calma que essa é a hora de eu dar aqui a retocadinha no meu corretivo, gente. Que eu dou aquelas batidinhas pra ter certeza que não vai ficar nenhum vinquinho, ó. Tá vendo que eu tô olhando? Ó, olha como é minha esponjinha. Ela é assim, eu tô olhando pra cima, ó. E aí, bem pertinho dos olhos, gente, bem pertinho dos olhos, eu dou umas batidinhas bem ali, onde que fica aquelas linhas de expressão, pra não acumular nada aqui e pra ter certeza de que não vai ficar nada marcado aqui. Lembra que eu falei da técnica da esponjinha aqui, ó? De apertar ela aqui no pó? Esponjinha seca, tá, gente? A molhada, eu acho que quem não tiver muita experiência vai fazer uma gororobinha aí. Aí pegar ela e assim como a gente faz com o pó compacto, dá aquela aplicadinha aqui, ó, pra selar bem a maquiagem. Muita gente faz isso, ó, tô fazendo com o pó amarelinho. Ó, aplica ele aqui. Deixa ele aqui cozinhando, né? Deixa ele aqui assando um pouquinho, que enquanto você vai fazendo as outras coisas, a pele já vai absorvendo a oleosidade, tudo, e vai selando tudo aqui. E aí depois você vem e sela o restante da maquiagem.
Eu, Sandra, gente, particularmente, eu não gosto muito dessa técnica. Como maquiadora, eu sou obrigada a ensinar essa técnica aqui pra vocês, porque da preferência de cada um, vocês têm que fazer. Como eu falei, essa técnica aqui, ela consiste nisso que eu falei, de você pegar, ó, bastante produto com a esponjinha, aplicar, depositar ele aqui e deixar ele aqui, certo? Mas, apesar dele realmente sugar a oleosidade, deixar bem mate e fazer a sua maquiagem durar muito mais tempo, pode ter certeza que ele vai marcar e muito as linhas de expressão, porque você tá colocando muito produto aqui, e o pó, ele tem essa característica, gente, se você aplica ele muito, tanto o pó quanto a base, tudo que você aplica em grande quantidade vai acumulando aqui na pele, e aí nos lugares onde a gente tem vinquinho, que é aqui, aqui, nos olhos, aqui, ele vai marcar, assim, ele vai enrugar, que vai deixar a gente muitos anos mais velho. Então, a maioria das pessoas que vem me maquiando, veio pegando um pincelzinho assim, ó, com uma pontinha um pouquinho menor, e ao invés de fazer essa técnica com a esponjinha que eu acabei de mostrar pra vocês, usa um pó mais fininho, tá? Que é o caso desse aqui, e não precisava ser exatamente esse, poderia ser um pó solto também, até no caso o pó de banana, que eu acabei de aplicar. Mas não faria aquela técnica do baked que eu acabei de mostrar pra vocês, de deixar aqui o negócio forever. Venho aqui com um pouquinho do pó, e aí com um pozinho menor eu selo bem essa parte aqui, gente, bem. Por quê? Porque o pincel não funciona como esponjinha, o pincel ele tem aquela função de espalhar mais o produto no rosto e não de concentrar como a esponjinha. Então, quando eu faço isso aqui, eu corro menos o risco da minha maquiagem ficar marcada, entendeu? E como eu tô usando um pó mais clarinho, no caso eu até usei o amarelinho aqui, que apesar dele ser amarelinho, ele também é mais clarinho que a tonalidade da minha pele, ele não vai acabar aqui com a minha iluminação. Certo, gente? E aí, isso eu falei pra vocês durante a técnica do contorno e da iluminação também, que outra coisa, peraí que eu quero outra esponjinha fazer isso. Que outra coisa que a gente pode fazer aqui também com um pozinho mais clarinho, eu peguei essa aqui porque a pretinha que eu tava usando não tem esse corte, entendeu? Então muita gente não sabe pra que serve esse corte aqui é justamente para aplicação, gente. Ele ajuda a aplicar, quando a gente vai aplicar produto com a esponjinha, ao invés de aplicar com o pincel, essa parte aqui ela serve pra fazer essa aplicação, tá? Enquanto as partes arredondadinhas, que é o caso da esponjinha da Beauty Blender, ela já serve mais pra assentar o produto e também pra espalhar. Então essa esponjinha aqui que ela tem um corte mais reto, aí peguei agora aqui um outro pó que não é o amarelinho, porque com o amarelinho não dá pra fazer isso. Esse sim eu aplico, por quê? Porque eu vou aplicar ele nessa parte aqui, certo? E nessa parte aqui a gente quase não tem vinco, dificilmente a gente vê uma pessoa com muitos vincos aqui nessa parte, entendeu? Então aqui não importa, se eu aplicar bastante produto, não importa que não vai vincar. E como eu vou aplicar um pó solto no meu rosto, eu não vou aplicar o pó compacto, mas mesmo que eu fosse aplicar o pó compacto, eu vou aplicar com o pincel e não com a esponja, certo? Então ele não vai me trazer aquela marcação, ó, deixa eu fazer um risco aqui, tá vendo onde terminou o meu contorno? Lembra que eu expliquei pra vocês e que eu fiz aquele risquinho até com corretivo? Aquele risco que eu fiz aqui com corretivo, pra poder dar mais destaque ainda pro contorno na parte de cima, não necessariamente eu faço ele nas minhas maquiagens, tá? Eu fiz com vocês na aula de contorno, porque eu queria mostrar pra vocês que aquele risco existe, mas ele não precisa ser evidenciado com corretivo, tanto que eu não fiz isso na aula de hoje. Eu vou fazer isso agora. Eu apliquei minha base normal e aí ao invés de evidenciar com corretivo igual eu mostrei pra vocês na outra aula, eu vou evidenciar ele com o pó. Eu vou fazer esse risco aqui, que vocês estão vendo, bem embaixo da onde eu fiz o meu contorno, porque como eu estou aplicando ele com a esponjinha vai concentrar mais produto nessa região, vocês estão vendo? Ele vai concentrar mais e depois, mesmo que eu vier com o pincel e aplicar o pó aqui por cima de tudo isso aqui que eu fiz, essa demarcação que eu fiz aqui, ela não vai sumir por completo, porque eu concentrei o produto aqui nessa região, entendeu? Então acaba que eu faço um destaque aqui um pouco mais discreto do que eu faria se eu tivesse feito com o corretivo. Ao mesmo tempo eu tô usando menos produto no meu rosto do que tacar o corretivo, depois tacar o pó por cima, e ainda consigo fazer aqui a minha demarcação normalmente. Então aqui, selei aqui com pó um pouquinho mais claro, tá? Seja ele banana ou seja ele mais clarinho. Pode selar com o pó compacto também, Sandra? Pode selar com pó compacto, mas se você for selar com pó compacto, eu sugiro que você use o pincel e não a esponjinha, porque o pó compacto, ele já é mais pesado que o pó solto. Se você usar ele com a esponjinha,
aí sim, gente, é que você vai envelhecer 10 anos aqui, tá? Então, tanto faz você usar o compacto ou o em pó. O compacto vai ficar mais pesado e vai adicionar mais cor. Basicamente, essa é a diferença. Mas se você já tá usando a esponjinha, que a função da esponjinha basicamente é compactar o produto nela, entendeu? E já usar o compacto com a esponjinha, aí pronto. Então, se você for usar o compacto, eu sugiro que seja o pincel. Se você usar com o pincel, vai ficar mais leve. E se você usar com a esponjinha, vai ficar mais pesado, tá? Aqui realmente tem que ser com a esponjinha, porque aqui eu quero concentrar o produto de verdade. E aí no restante da face a gente pode vir com um pincelzão, né? Aí pegar o pó da sua preferência, seja ele o translúcido ou com cor, né? Ó, eu apliquei ele aqui no pincel. Tô tirando aqui, ó, o excesso do pincel. E aí com esse pincel eu vou selar o restante do meu rosto. Aí, ó, nessa hora é que eu já espalhei aqui bastante com um pincelzinho menorzinho a região dos olhos. Mas você ainda pode dar uma apertadinha assim, ó, no seu pincel, pra tipo já varrer qualquer restígio de produto que tem ficado aqui na área dos olhos e dar aquela pincelada, porque nesse caso aqui eu não estou cobrindo mais a minha maquiagem, eu não estou acrescentando mais cobertura nela, eu estou selando a minha maquiagem, vou dar só tipo uma corzinha de leve, tá, gente? Muita gente acha que isso aqui não é importante, muita gente acha que a base tem que fazer essa função, mas essa função do pó é a mais importante que tem. Ela é a mais importante que tem se você quiser, no caso, que a sua maquiagem dure. Duas partes que eu pulei aqui no caso, gente, que geralmente quando eu vou selar, eu também não selo com esse pincelzão, porque esse pincelzão, como eu falei pra vocês, ele vai selar aqui, ó, a testa, ele vai selar aqui as bochechas, mas pode ver que ele não vai alcançar a partezinha dos olhos, por isso que a parte dos olhos tem que ser selada com um pincel diferente, então ele não vai alcançar essa área. Vai alcançar aqui a parte de baixo, a minha bochecha, mas ele não vai alcançar a parte do corretivo, onde eu acabei de selar. E ele também não vai alcançar, gente, esses cantinhos aqui do nariz, ó, tá vendo? O pincel não alcança aqui. Então eu sugiro de todo o meu coração que se você estiver fazendo uma maquiagem para durar o dia inteiro, que você sele, ó, essa região, esse cantinho aqui do nariz com o pó, porque, pelo menos em mim, em muitas pessoas que têm a pele oleosa, é o primeiro lugar onde a maquiagem costuma sair, gente. É o primeiro lugar, então é muito importante que vocês selem aqui, ó, com um pincel menorzinho, porque o pincel menorzinho ele vai concentrar aqui, ó, tá vendo? Ele vai concentrar aqui nessa área, ele vai concentrar aqui. E aí a última parte, Sandra, e aí? Selo os meus olhos com o pó ou eu não selo, aonde eu apliquei corretivo? Eu não sei se vocês repararam, mas enquanto eu estava selando aqui toda a minha maquiagem, eu não selei com pó, tanto que vincou, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo, mas vincou o meu corretivo tudo de novo aqui nessa região, entendeu? Geralmente eu não selo, tá, gente? Geralmente eu não selo essa região aqui com pó, porque eu faço os olhos primeiro, já falei isso daí pra vocês. Vou aprofundar mais um pouquinho nesse assunto quando a gente entrar aí no módulo olhos, que vai ser aí já uma das próximas aulas, assim que a gente finalizar. Mas eu não esqueci que temos pendências aqui que eu tenho que falar também. Eu posso até avançar pros olhos, mas vou ter sempre essa pendência de falar mais sobre corretivo colorido, camuflagem, esse tipo de coisa. Aliás, gente, uma das coisas que eu queria já adiantar pra vocês, embora eu ainda vou fazer uma aula sobre isso, mas vou só fazer um adendo aqui rapidinho, que a maquiagem, que a camuflagem, ela camufla cores apenas, tá? Se você tem manchinha, esse tipo de coisa, ela vai cobrir. Agora, relevo, o que são relevos, gente? Cicatrizes e linha de expressão. Dificilmente você vai conseguir cobrir relevos com maquiagem, tá? Mas esse assunto eu vou deixar pra aprofundar quando eu tiver nessa aula aí específica de camuflagem, tá certo? Eu só tô adiantando porque muita gente me pergunta isso. Sandra, como eu consigo disfarçar cicatriz? Sandra, como eu consigo disfarçar bolsas aqui? Então eu vou aprofundar mais, mas eu já estou adiantando que a camuflagem, ela camufla cores e não relevos, tá certo? A maquiagem nunca vai cobrir relevos, 100%. Ela pode até
dar uma disfarçadinha, mas ela nunca vai cobrir, tá certo? Enfim, adiantado esse assunto, como eu faço os olhos primeiro, eu acabo não selando essa parte aqui dos olhos com o pó, porque eu já vou vir com a sombra, com as coisinhas aqui por cima, e a sombra já vai ser o meu pó. E quando eu aplico pó nessa região aqui dos olhos, como eu já apliquei algum produto aqui, isso aqui vai fazer com que o que eu aplicar por cima fique menos pigmentado. Entendeu? Então, tanto que a gente acaba aplicando, um dos motivos da gente aplicar corretivo nessa região dos olhos é justamente para poder trazer mais pigmentação para sombra, certo? E além disso, gente, uma vez que a gente aplica pó aqui, mesmo que a gente faça todo o nosso esfumadinho depois, bonitinho e tal, na hora da gente fazer um cut, a gente vai ter que aplicar o corretivo por cima do pó, daí é mais camada de produto ainda. Então, no geral, eu não gosto de cobrir essa parte aqui com pó antes de aplicar a sombra. Eu só faço isso, gente, em um único caso, que é o que eu estou fazendo agora, que é quando eu não vou aplicar a sombra. E mesmo que eu não vá aplicar a sombra, eu falei pra vocês que eu ia quase que finalizar essa maquiagem aqui com vocês hoje, mas pelo visto eu falei demais, eu não vou finalizar, gente. Me perdoe, gente, por falar isso e depois acabar não conseguindo cumprir, porque essa aula já tá gigantesca, mas é porque eu quero passar tudo nos mínimos detalhes pra vocês, tá? Eu prefiro assim do que deixar vocês cheias de dúvidas. Mas no caso, quando eu faço só a minha pele, que aqui no caso que tá faltando aqui é só a finalização, que isso com certeza a gente vai fazer na próxima aula, gente, exceto no caso da sobrancelha, que sem ser a próxima aula, na outra aula nós teremos aí uma aula inteira só pra falar de sobrancelha, de antes, depois, formato, etc e tal. Então nesse caso, como eu não vou fazer uma maquiagem completa, que eu vou apenas contornar os meus olhos, mas não se preocupem que nós vamos aprofundar esse assunto aqui mais pra frente. Nesse caso, sim, eu aplico o pó por baixo, tá? Porque aqui no caso não me interessa muito a sombra, eu não vou fazer muito detalhe aqui na sombra, eu vou apenas fazer um contornozinho dos olhos pra poder aqui simular o côncavo que eu já tinha, tá? Então nesse caso eu até aplico o pó antes, mas quando eu vou fazer aquela sombra mais elaborada, eu não aplico. Tem gente que aplica? Tem gente que aplica sim, gente. Tem muitos maquiadores que aplicam. Como eu falei pra vocês, a gente tem que ver qual é a técnica que melhor a gente se adapta. Qual é a minha opinião nesse sentido? Quando você aplica o pó antes, você vai acabar aplicando mais produto no lugar que já tem bastante linhazinha, principalmente quando você vai fazer cut crease. E a segunda coisa, a sua sombra, os produtos que você vai aplicar por cima dele vão pigmentar menos. Por outro lado, gente, apesar de pigmentar menos, ele vai ajudar no seu esfumado, porque como já tem produto aqui por baixo, na hora de você fazer esfumado, que a gente vai falar sobre isso aí no módulo de olhos, como tem pozinho já aqui por baixo, ele além de escorregar mais fácil aqui na sua pele, ele já vai se misturar com o pozinho, deixando a sua sombrinha mais clarinha, então vai ficar mais fácil de esfumar e tal. Mas como eu falei pra vocês, isso aqui a gente vai se aprofundar no módulo olhos. Eu só adiantei isso aqui pra vocês só porque eu estava selando a minha pele com o pó, tá, gente? Eu queria dizer pra vocês se a gente selaria aqui essa parte dos olhos ou não. Mas quando chegar lá eu falo com mais detalhes pra vocês. E aí, feito isso, gente, o que falta? A finalização. Que a gente fazendo essa finalização, praticamente a gente vai estar já maquiada. Essa finalização a gente vai fazer sim na próxima aula. Prometo que na próxima aula a gente sai daqui maquiada. Mas antes de encerrar essa aula aqui, eu queria compartilhar com vocês sobre a nova tecnologia que existe aí, relativamente nova aí. Já faz uns anos que tá aí, mas eu acho que é uma das mais novas que tem. E que eu já falei dela pra vocês em outros vídeos, que é nada menos do que a nossa bruma fixadora, gente. Que antigamente, acho que a MAC, né, que era eu não sei se ela era a única, mas do meu conhecimento era a única que eu conhecia que já tinha essa função, e demorou, porque ela ficou muito tempo sozinha no mercado, gente. Muito tempo sozinha no mercado, até que as outras marcas resolvessem criar produtos também similares ao Studio Fix da MAC, que é a bruminha fixadora, que na minha opinião ela é mágica, gente. Que eu costumo usar ela em várias ocasiões. Posso aplicar antes da maquiagem, pelo fato dela ter aí o grudezinho dela, que eu aprofundo um pouquinho mais na próxima aula, tá? Posso molhar a minha esponjinha com ela, como eu falei pra vocês também na aula de base, também pra ajudar na duração da maquiagem. E posso aplicar ela por cima do pó, que geralmente é o que eu faço, porque agora só vem produto em pó depois aqui, né? Vou aplicar aqui por cima. Longe, tô uns 30 centímetros longe aqui do meu rosto. Fecho os olhos e pá!
Na próxima aula eu vou aprofundar um pouquinho mais a respeito desse produtinho aqui, qual vai ser exatamente a finalidade dele no rosto, mas no geral ele está selando toda a minha maquiagem e fazendo com que ela grude na minha pele. E agora que eu fiz isso, gente, eu posso ir para as finalizações que vem na próxima aula aí, gente. Espero que vocês tenham tido paciência de assistir essa aula até aqui, tá, gente? Porque pra mim é muito importante passar esse tipo de conteúdo pra vocês, que eu tenho quase certeza que são pouquíssimos os cursos, são os mais the best mesmo que passam essas informações pra vocês, então eu gostaria muito de deixar isso aqui tudo registrado pra vocês. Queria deixar registrado também que esse vídeo aula ele é exclusivo do YouTube, sem emissão de certificado, então se você estiver assistindo essa aula em outra plataforma que não seja o YouTube e estiverem te oferecendo certificado, esse tipo de coisa, gente, saiba que essa plataforma não tem a minha autorização. Me sigam lá nas redes sociais, gente, porque eu tô sempre deixando material, coisinhas lá pra vocês, compartilhando pra aumentar aí também o conhecimento de vocês. Sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo. E se inscreva, confere se você é inscrito aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra vocês receberem a notificação toda vez que eu estiver postando um vídeo novo e também ajudar o canal a crescer, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijãozão enorme pra vocês e fiquem com Deus!